Finalmente, então, a aula sendo gravada. Quero agradecer a todos mais uma vez pela presença. A aula de hoje é uma aula mais rápida, tá? Porque é uma aula que vai levar à reflexão. Amanhã é domingo, desculpa. Na segunda-feira, no máximo, vocês terão a correção do primeiro exercício, tá? Alguns de vocês me mandaram, outros não me mandaram o exercício finalizado. Eu acredito que talvez tenham ou estejam com ele aqui, mas eu vou reforçar no grupo, tá bom? Tá tranquilo, tá bom? Essa Tá, primeira obrigado. aula foi uma aula de apresentação, né, do que é o coaching, do que o feedback. A gente falou um pouco sobre a diferença. Eu liberei lá o material, um pouquinho do material em relação a essa primeira aula, né, sobre a apresentação, na verdade, né, não a aula em si, a explicação. Bom, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a necessidade de identificação da causa raiz para um bom coaching, tá? Não adianta eu entrar num coaching e nesse coaching eu não saber qual a causa raiz do meu interno. Então, para quem está chegando hoje, deixa eu compartilhar aqui a tela. Tô vendo, professora. Certo. Então, eu vou passar um pouquinho aqui para frente, gente, só para a gente fazer um remember aqui de uma coisa importante, que é a diferença de coaching e feedback, tá? Então, para quem está entrando na aula hoje, a gente falou um pouco sobre coaching, né? Demos a introdução sobre o que é coaching. Então, o coaching, gente, ele é um processo contínuo, focado no desenvolvimento futuro, com sessões regulares e uma abordagem de questionamento e reflexão. Então, normalmente, as nossas reuniões terapêuticas, elas são feitas com base no feedback, ou seja, eu tenho uma comunicação específica e direta sobre o desempenho passado ou presente, com foco em melhorias imediatas e baseada em observações concretas. Então, o que é a nossa reunião terapêutica? A gente vai falar sobre os erros, a gente vai falar sobre as consequências, a gente vai falar sobre é, o que acontece, né, se o nosso adicto, se o nosso interno, se ele manter a abstinência, ou seja, se ele se manter fora do uso, né, abusivo. Então, e a nossa reunião terapêutica, ela é baseada num feedback. O nosso coaching, ele vai ser baseado num processo contínuo, ou seja, ele vai reforçar o feedback principal, que é ficar longe do uso da droga. Então, o coach, ele é isso, ele vai entrar numa reunião aonde a gente vai mostrar para o nosso interno a necessidade de um processo contínuo daquilo. Ele é focado no desenvolvimento futuro, ou seja, nós não estamos mais falando só sobre o que acontece, nós vamos mostrar para ele o que acontece, e precisa ter sessões regulares e uma abordagem de questionamento. Isso é o principal, gente. O coaching, ele não fala sobre, ele pergunta sobre, ele leva o indivíduo à reflexão, né? A gente até fez um comentário, um de vocês fez um comentário na aula anterior sobre, eu achava que o coaching, ele só falava. Não, o coaching, ele realmente, ele fala bastante, a gente já fala bastante, né, como terapeuta, mas o coaching, ele realmente, ele fala bastante, mas ele fala levando o interno ao questionamento e reflexão. Então, é ele mesmo que vai chegar numa pergunta, ele mesmo que vai chegar na reflexão, tá? Só que para a gente aplicar uma boa, deixa eu ver se tem alguém entrando aqui, aparentemente não. Mas para a gente chegar numa boa reunião de coaching, baseada em coaching, ou para a gente chegar num atendimento individual, de forma com excelência, em relação a coaching, a gente precisa disso aqui, gente. A gente precisa ter uma boa análise de causa raiz, tá? É o RCA. Essa é uma das metodologias que o curso de coaching promete trazer, e que a gente pouco usa dentro da reunião terapêutica. Por quê?
Porque dentro da reunião terapêutica, a gente vai trazer exatamente o total, né? Aquilo que a gente já sabe que acontece com o indivíduo que faz o uso abusivo das drogas. Ou seja, o dependente químico, ele tem algumas percas, né? Algumas perdas aí na vida. E a gente já sabe quais são, num método geral. Mas e no individual? No individual, qual foi a causa raiz do meu interno que fez com que ele chegasse exatamente. Deixa eu ver se tem alguém para entrar aqui. Ainda não. Que fez com que ele chegasse na situação que ele está no momento. Então, a análise de causa raiz, a metodologia RCA, ela traz exatamente isso. É a busca da causa raiz, que ela normalmente é muito mais profunda dentro da CT, dentro da reunião. Então, aqui a gente vai começar a tratar o indivíduo como o indivíduo, no individual. E aí, isso é muito bom para as reuniões de coaching individuais. Em muitas vezes, a gente acaba achando uma causa raiz que pode ser utilizada, sim, num contexto de reunião em grupo, mas a RCA, ela vai começar a tratar o coaching individual, ela vai começar a preparar aquele indivíduo individualmente para que ele possa ter um plano de recuperação mais efetivo. Então, o que é RCA? É a definição da técnica utilizada para identificar a causa raiz principal de um problema ou evento. Ou seja, eu tenho um problema. O problema é o uso abusivo da substância química. E eu posso ter apenas um evento. Qual é o evento? O meu indivíduo ele não consegue ficar sem o uso daquela substância devido a um evento, devido a algo que acontece na vida dele que faz com que ele faça uso, que é o que nós chamamos muitas vezes de gatilho. Mas existem os gatilhos emocionais e existem os gatilhos evento, ou seja, acontece algo na vida dele, existe uma motivação para que ele faça o uso, né? E o objetivo da RCA é prevenir a recorrência deste problema, melhorando processos e sistemas. Quando a gente fala em melhorar processos e sistemas, a gente fala em melhorar o processo de recuperação e a gente fala em melhorar o sistema daquele indivíduo, que é o sistema interno, seja emocional, seja físico. Então, aqui a gente está falando também de uma melhora do, do nosso plano, né, do nosso PPR, que é o plano de prevenção à recaída. O coaching, ele é muito utilizado no PPR, no programa de prevenção à recaída, porque aqui ele previne o quê? A recorrência de um problema. E, normalmente, a recorrência de um problema é que leva o nosso indivíduo à recaída, tá? Gente, até aqui alguém tem alguma dúvida? Tá clara as informações? Sim, tá claro. Certo, então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. A importância da RCA, gente, a importância desse método. A identificação da causa, como eu falei para você, às vezes a gente, para vocês, às vezes a gente tem aí uma causa identificada de uma forma, mas que se você for aplicar o RCA, você vai identificar que existe, na verdade, uma subcausa, e aí a gente vai aprofundando e entendendo que existe uma outra causa, que a causa que nós trabalhamos dentro da terapia ainda não é a causa do indivíduo. Então, a gente consegue buscar ainda um pouco mais fundo o que levou o indivíduo ao uso abusivo da substância, tá? Então, a gente também vai ter aí o benefício de uma melhoria contínua, ou seja, ele vai começar a pensar mais, né, a longo prazo em relação à recuperação dele, então a gente fala já de uma continuidade de tratamento dentro da cabeça, dentro do psicológico desse indivíduo. A gente fala também sobre redução de custos, ou seja, esse indivíduo que já passou por 10 internações, esse indivíduo que já passou por 5, 7, 8, não sei, mas que a família talvez já tenha tido um gasto em relação a internações, talvez ele continue tendo, mas talvez uma manutenção
Porque você hoje sendo preparado como um treinador, né, como um coaching, você vai poder fazer essas reuniões individuais, esse atendimento individual com esse indivíduo quando ele sair da CET, por exemplo, e aí ele passa a ter um encontro diferente, né, um custo diferente para a vida dele. Ele vai buscar, sim, as reuniões de coaching, porque vai manter essa reflexão para ele, mas já de uma forma diferente, não com esse custo em relação à internação. E aí a gente também fala sobre os custos que não são financeiros, né, mas o desgaste emocional desse indivíduo, de passar aí tantas vezes pelo trauma do ingresso, né, pelo trauma dos primeiros dias da internação, pelo trauma da recaída, então, tudo isso são custos, seja financeiros ou emocionais, e aí a gente consegue ter uma redução disso também. E quando a gente fala do emocional, quando a gente reduz os custos emocionais de um adicto, de um interno, de um indivíduo, a gente tem uma melhora de vida. Então, o coaching, ele é isso, ele traz essa redução de traumas também, tá? E o aumento da eficiência e da qualidade. Aquela rotatividade que nós temos quando a gente trata só o superficial, o RCA, né, o método RCA, ele vem para mudar isso. Ele vem justamente para tratar um pouco mais fundo a ferida do meu adicto, um pouco mais fundo o luto dele. E aí a gente consegue, então, ter uma qualidade e uma eficiência no tratamento. Passos para realizar uma RCA. Eu vou sempre definir o problema, então a descrição tem que ser clara e concisa. Eu vou coletar dados, informações relevantes e evidências, identificar causa potencial. Então, aqui, para identificação da causa, gente, existem algumas ferramentas que são utilizadas, tá? O brainstorming, que eu vou trazer um pouco mais para frente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os 5 porquês e o diagrama de Chikawa. Essas são ferramentas de poder empresarial, ou seja, dentro a CET, ela é uma empresa, e aí a gente precisa passar a enxergar dessa forma, porque aí eu vou falar sobre os 5 porquês e o diagrama de Chikawa, identificando qual é a causa raiz do meu cliente. Ou seja, quem é o meu cliente? É o meu interno, é o meu interno ali naquele momento, é o meu paciente, tá? É claro que tudo isso tem e precisa ser feito de forma humanizada. Nós não estamos falando de um processo robótico como a fabricação de um carro, por exemplo, onde eu identifico o porquê que eu estou tendo algumas falhas na minha fabricação. Mas aqui, trazendo para o mundo da dependência química, a gente vai entrar com os 5 porquês de uma forma humanizada, identificando qual é a causa raiz daquela pessoa, daquele indivíduo que eu estou recebendo na minha CET, tá? Então, analisar a causa, determinar a causa raiz, desenvolver soluções. Aqui a gente entra com coaching, que é a proposta para eliminar a causa raiz. E aí a gente vai fazer isso com perguntas dentro da sessão de coaching, né, ali com o meu indivíduo, tá? Lembrando que hoje a gente está falando um pouco mais da sessão individual, tá bom? E implementar soluções, que são as ações corretivas. O que eu preciso fazer para melhorar a causa raiz que eu identifiquei? E, na verdade, gente, a pergunta, ela nunca é melhorar a causa raiz, e sim o efeito que a causa raiz causou naquele indivíduo, tá? E monitorar e avaliar, ou seja, eu vou precisar estar sempre ali dentro daquele plano que eu tracei, junto com o meu interno, para que eu possa verificar a eficácia do meu plano de melhoria que nós planejamos naquela sessão de coaching, tá? Identificando a causa raiz, fazendo um plano de melhoria e monitorando e avaliando esse plano. Porque o plano no decorrer da caminhada, ele pode não ter uma eficácia. E aí eu preciso recalcular a rota para que o meu indivíduo, o meu interno, o meu cliente, ele não tenha uma recaída, ele não tenha aí uma frustração desse plano e não tenha uma recaída, tá? Então a gente vai monitorar isso daí para verificar aí se existem outras soluções. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre os 5 porquês. E aí eu queria saber se até aqui alguém tem alguma dúvida.
Tudo ok, professora. Ok. Então, vamos lá. Metodologia comum, 5 porquês. Ela é uma técnica de questionamento, tá? Então, por isso que hoje, dentre essas três técnicas que nós vamos falar aqui, que é o diagrama de Chikawa, a análise de Pareto e os 5 porquês, ela é a mais utilizada, tá? Por quê? Porque ela encaixa muito mais dentro de uma sessão de coaching. Porque lembra que eu falei que o coaching, a gente sempre vai entrar com questionamento, com perguntas. Como você está? Ah, não estou muito bem. Por quê? O que aconteceu? Né? Nunca é dizer, olha, eu percebi que você não está muito bem porque aconteceu isso, eu estou observando aqui de longe e eu vi que não está legal, né? Você não está bem, talvez seja porque isso aconteceu. Não, nós vamos entrar sempre com questionamento para chegar à causa raiz, tá? O diagrama de Chikawa, ele vai visualizar as causas potenciais de um problema. Então, a gente vai aqui identificar qual é a potência, quais são os potenciais que levam esse indivíduo ao uso abusivo, tá? E a análise de Pareto, gente, ela vem do mundo empresarial, ela vem trazendo essa inovação, porque ela identifica as causas mais significativas. Então, emocional, nós vamos montar um gráfico, exatamente um gráfico, que pode ser montado à mão ou no computador, quem tem acesso, e esse gráfico, ele vai trazer exatamente qual é 80% das causas que aquele indivíduo faz o uso abusivo, tá? Hoje nós vamos focar nos 5 porquês. Como eu falei para vocês, a aula hoje ela seria um pouco mais curta, né? Até porque a gente tem mais 2 aulas aí adiante, que seriam mais 2 aulas mais extensas, para que a gente possa fazer algumas coisas na prática e finalizar conseguindo montar uma reunião de coaching, tá? Então, hoje nós vamos focar nos 5 porquês e um pouquinho no diagrama de Chikawa, porque são as técnicas mais utilizadas, tá? A análise de Pareto, eu vou trazer na próxima aula, no início da próxima aula, para que a gente possa fazê-la na prática durante a aula, tá bom? Então, a técnica para aplicar os 5 porquês. Defina claramente o problema. Qual é o problema do seu interno? Qual é o problema daquela pessoa que você está ali trazendo para aquele momento, para aquela reunião? Então, comece com uma descrição clara e concisa do problema, certifique-se de que todos os envolvidos entendam o problema da mesma maneira. Então, todos os indivíduos, nesse caso, é você e a pessoa que está ali naquela sessão com você de coach, o interno que está na sessão de coaching com você. Então, vocês precisam chegar num consenso. Não adianta você colocar no papel ali que o problema dele é afetivo materno. E, na verdade, ele está falando para você que o problema dele é afetivo, mas é paterno. E você identifica que é materno. Não, vocês não chegaram num consenso de inicial do problema, tá? Vocês precisam chegar e entender qual é o consenso. Por que existe muito essa questão, né? Que a gente começa aqui nessa questão de definição. Porque muitas vezes ele vai falar assim para você, ah, meu pai me batia e minha mãe não fazia nada. Aí você fala, poxa, a mãe dele não fazia nada, então o problema dele é afetivo materno. Não, aqui a gente precisa de uma escutativa. Ele apanhava do pai, e ele está colocando a culpa no fato da mãe não fazer nada. Então, será que o problema dele é um afetivo materno mesmo? Ou será que ele está depositando na mãe o problema que ele tinha? Porque hoje a única pessoa que vai visitar ele ainda é a mãe, e ele recebe ela normalmente. Ele tem uma rispidez, ele tem ali né, algo diferente, mas porque ele põe a culpa nela do que acontecia com ele. Mas o pai ele não quer ver. Então, será que o problema dele realmente é um afetivo materno, como ele está dizendo? Vocês conseguem identificar nessa situação que eu disse aqui, que ele tem um problema afetivo materno, é com a mãe o problema dele? Vocês concordariam em iniciar esses 5 porquês, colocando ali que
o problema dele, o que ele relata é a mãe? Vocês entenderam a pergunta aqui, gente? Eu não concordo. Certo, Priscila. Alguém mais? Concorda ou não concorda? Certo, então vamos lá. Gente, esse silêncio me preocupou. Vocês não concordam ou concordam porque não entenderam? Professora, poderia refazer a pergunta, por favor? Certo, claro. Eu coloquei aqui já o nosso primeiro passo, né, para fazer aí a técnica dos 5 porquês. E aqui, ó, aqui no fundo, não sei se vocês conseguem ver. Então, defina claramente o problema. E aí eu dei um exemplo aqui da definição de um problema de um interno, aonde ele fala para você que o problema dele é materno, é afetivo materno, que ele tem um problema com a mãe. Aí você vai colocar isso no papel, porém, conversando com ele, ele fala para você que o problema dele é materno porque ele apanhava do pai e a mãe não fazia nada, deixava ele apanhar. Ele realmente tem um problema com a mãe? O problema dele é afetivo materno? No caso, seria uma projeção que ele faz do problema com o pai baseado na mãe? Exatamente. Exatamente isso que a gente está discutindo aqui. Porque quando você começa a utilizar a técnica dos 5 porquês, você precisa já entender se realmente, entrar num consenso ali, se realmente o problema é isso que ele está apresentando para você. Então, nesse caso aqui, ó, defina claramente o problema, entendam o problema da mesma maneira. Então, você e o interno precisam entender o problema da mesma maneira. Ou seja, ele falou para você que o problema dele é afetivo materno, porque ele apanhava do pai e a mãe não fazia nada. Mas você observa que nas visitas ele recebe a mãe normalmente, tem lá algum atrito, outro e tudo mais, mas o pai ele não quer ver nem pintado de ouro. Ou seja, o problema dele aqui não é afetivo materno, ele está projetando na mãe o problema que ele tem com o pai. Então, aqui a gente já começa colocando de forma clara para ele: olha, será que é mesmo um problema com a sua mãe que você tem? Né? Aqui você já começa uma sessão de coaching com ele, até mesmo para identificar a causa raiz. Né? Você não vai dizer claramente para ele: ó, eu acho que o seu problema é com seu pai, não com a sua mãe, mas você vai levá-lo a uma reflexão aqui de que o problema que ele está dizendo não é de fato o problema dele, tá? Então, aqui a gente já começa a definir claramente qual é o problema. Depois, a gente vai perguntar por quê de forma estruturada. Então, faça a primeira pergunta, por quê, para entender a causa imediata do problema. Continue perguntando por quê para cada resposta subsequente até chegar à causa raiz. Normalmente, 5 perguntas são suficientes, mas pode ser necessário mais ou menos, tá? Use evidências, então, sempre procure entender se aquilo que o interno está passando para você realmente é, de fato, a evidência do problema que ele está apresentando para você aqui em cima, tá? Documente o processo, então é importante fazer isso escrevendo ou digitando, registre cada pergunta e resposta, isso ajuda a manter um histórico claro do processo de análise e pode ser útil para revisões futuras. Envolva a equipe, ou seja, tem outro terapeuta na clínica? Existem outras pessoas que têm um conhecimento maior da história dele, né? Então, assim, aqui a gente está fazendo uma investigação da causa raiz. Então, eu preciso saber exatamente das pessoas envolvidas com o problema, se elas podem fornecer algum insight valioso e ajudar a validar algumas respostas, tá? Então, aqui, vamos usar um exemplo prático. Professora, Oi. então, nesse caso, eu acho que seria interessante para o filho perceber a questão da projeção, enfatizar a causa da serenidade, né? Que a mãe não consegue modificar o pai, as atitudes dele. Ela pode, tipo, dar um direcionamento, mas
ela não consegue estar modificando as atitudes dele, né? Exatamente, Ulisses. Aí a gente vai já fazer essa anotação, essa observação que você já colocou aí na primeira definição de problema, a gente já encontra aqui algo que a gente tem que trabalhar no plano na estrutura do plano dele, né? No plano de recuperação dele. Então é isso daí, é fazer com que ele entenda que a serenidade, né, nesse caso, ele não vai conseguir mudar as atitudes do pai, e nem a mãe vai conseguir mudar as atitudes do pai. Então, ele não pode projetar nela aquilo que o pai reflete para ele. Então, isso a gente já tem no plano dessa pessoa aqui, a gente já tem essa informação para que a gente possa trabalhar nas sessões de terapia e aprofundar nas sessões de coaching, levar ele a essa reflexão. O que é serenidade? Né? Ele já está passando lá pelas reuniões terapêuticas, então ele já sabe o que é a serenidade. Ele já sabe que ele não tem coisas que na vida que ele não consegue mudar, mas será que é só ele como adicto? Né? Então, aqui a gente já tem um início de sessão de coaching para ele. Olha, você como adicto, o que você entende como serenidade? Ele vai falar para você, porque ele já tem conhecimento. E aí você vai falar para ele, mas você acha que a serenidade, não conseguir mudar, ter serenidade mediante as coisas que você não consegue mudar, é só para o adicto? Ou é para a vida inteira, ou é para a população inteira, para o mundo inteiro? Ele vai concordar com você. E aí você vai aprofundando as perguntas para ele aqui na sessão de coaching, já nesse primeiro problema que a gente detectou com a aplicação dos 5 porquês aqui, tá? Eu queria mostrar para vocês de uma forma mais prática. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o meu Word, só um momento. Vocês estão vendo o Word abrindo ou não? Não, professor. Não. Deixa eu abrir aqui, então. Para a gente poder fazer junto esse exercício, tá? Para poder fixar essa parte e vocês poderem ter esse exercício para hoje, né? Porque, como eu falei para vocês, eu realmente quero que no final do curso vocês consigam montar uma reunião de coaching. Então, a proposta é na próxima aula a gente fazer uma revisão bem rápida em relação aos temas que já foram ditos, tá? E aí, a gente apresentar na prática, vocês apresentarem na prática um caso que eu vou mandar no grupo sobre, um caso que eu vou mandar no grupo falando sobre os 5 porquês, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como seria isso. Ela parou de compartilhar, né? Que eu vou compartilhar agora essa tela aqui com vocês. Conseguem ver uma página do Word em branco? Sim. Então, vamos lá, eu vou deixar no negrito, para ver se vocês conseguem ir analisando a digitação, tá bom? Então, aqui, nós vamos começar com esse indivíduo a análise, né, da causa raiz. Então, ele já está interno, ele já passou pela anamnese inicial, e aí ele já participou de algumas reuniões, já foi apresentado alguns passos para ele, né, normalmente o primeiro passo, que é a admissão, e aí a gente começa aí num atendimento individual com ele, para entender
até onde ele já está, como está a absorção dele das reuniões, a aceitação em relação ao tratamento, tá? Então, a gente começou perguntando para ele exatamente o que ele acha que seja o problema dele em relação ao uso abusivo. E aí ele fala aqui para você, ó, afetivo paterno. Você consegue identificar que ele fala para você que é um afetivo materno, desculpa. Afetivo materno. Ele fala. Ele não vai falar assim para você, tá? Eu já estou falando assim para vocês por uma questão de vocês conseguirem já absorver quais são os termos que a gente usa para fazer a parte escrita, o relatório dele. Ele vai falar para você, minha mãe, porque eu apanhava e ela não fazia nada. Então, você coloca aqui afetivo materno. Ele já falou para você aqui o porquê. Só que quando ele fala afetivo materno, a gente vai fazer a primeira pergunta para ele. Por quê? E aí ele vai responder. Apanhava do pai e a mãe não interferia. Aí você vai perguntar novamente para ele. Eu entendo, você apanhava do seu pai e a sua mãe não interferia. Mas por que ela não interferia? Aí ele vai falar para você, estou dando esse exemplo para vocês porque normalmente o que mais acontece, tá? Mas de acordo com o que ele for respondendo, você vai tendo outros porquês. Aí ele vai responder para você que é porque a mãe não interferia porque o pai era muito ignorante. Porque o meu pai era muito ignorante com ela. Aí você vai perguntar aqui novamente para ele. O porquê ele era ignorante também com a sua mãe? Porque você, a gente já sabe que é por conta do uso da substância, né? Por conta do uso da droga. E com ela, por quê? Aí ele vai falar para você, porque ele era um cara muito ciumento, muito arrogante. Aqui, ó. Porque era ciumento e arrogante. Aí aqui a gente vai mudar o foco do porquê. Porque eu já fiz 4 perguntas para ele. Aqui ele já está se abrindo, porque ele já chegou nas características, ele já não está mais lembrando do afetivo materno que ele falou lá em cima. A gente já conseguiu fazer com que ele pense no que de fato faz ele ter gatilhos. Aí aqui eu vou perguntar para ele, e por que te incomoda tanto o fato dele ser ciumento e arrogante? Aí aqui, por que eu mudei, porque incomoda o perfil dele, né? A gente não vai perguntar assim, mas tecnicamente falando, por que incomoda o perfil dele? Aí ele vai falar, porque ele fazia a minha mãe sofrer. Porque ele fazia minha mãe sofrer. Pronto. Com 5 perguntas a gente conseguiu identificar que ele sentia dores também. E muitas das vezes o que aconteceu aqui, nesse cenário, não foi ele apanhar por apanhar. Provavelmente ele também fazia insultos. Por quê? Porque o comportamento do pai é que fazia com que ele também se comportasse dessa forma. Vocês conseguiram entender aqui quando a gente falou sobre mudar a rota, refazer a pergunta? Ficou claro esses 5 porquês que eu fiz aqui? Sim, tranquilo. Alguém ficou com alguma dúvida em relação a isso? Não. Não. Claro. Tá. Porque o que acontece, gente, agora nós vamos para a parte prática em relação a esses 5 porquês, tá? Eu vou liberar para vocês
3 casos. Primeiro eu vou fazer a liberação da aula passada, não do vídeo ainda, tá? Porque eu estou formatando, mas em relação à atividade, o que é para ser feito na atividade. E logo em seguida eu vou liberar 3 casos, tá? Por isso que hoje a gente vai finalizar a aula agora às 10, para que vocês tenham esse tempo, também não acabe, né, ocupando o restante do dia, de outros dias para essa atividade. Eu vou liberar 3 casos de depoimentos de motivos de internação. E aí, eu quero que vocês coloquem em prática esse exercício dos 5 porquês, tá? Que é esse método RCA. Coloquem em prática, identificando e fazendo as perguntas e imaginando e colocando ali também quais são as respostas, para que a gente consiga chegar junto numa causa raiz, igual a gente fez aqui. A gente chegou na causa raiz que não tem nada de afetivo materno aqui. A causa raiz dele é afetivo paterno. E aí a gente começa, na próxima aula, a desenvolver um plano a partir do RCA, tá? A gente vai ver ainda também o diagrama de Chikawa, mas aí dá para a gente fazer em aula, tá? Esses 5 porquês é para pensar mesmo. Precisa pensar, precisa identificar. Muitas das vezes a gente não consegue fazer os 5 porquês em uma única sessão. A gente vai começar e aí a gente vai desenvolver o plano de tratamento do interno, e ali ainda depois de um mês e pouco, é que a gente vai conseguir finalizar os 5 porquês. Aqui na parte prática, a gente vai conseguir finalizar, porque a gente vai montar esses 5 porquês, então a gente já vai formular as respostas e perguntas de acordo com o que a gente quer na finalização, tá bom? Vocês conseguiram entender mais ou menos como é o exercício? Sim. Sim. Certo, gente. Então, a gente encerra a nossa aula hoje por aqui, tá bom? Eu agradeço demais a participação de vocês. Eu já vou mandar lá no grupo agora os três modelos, tá? Na verdade, os 3, não é modelos, gente, são os 3 casos, né? Como se fossem 3 pessoas internando hoje, e aí vocês seguem o fluxo fazendo aí a atividade de desenvolvimento dos 5 porquês, tá? Vou ficar no WhatsApp disponível, então, teve alguma dúvida, me questiona para poder finalizar o exercício. Combinado? Combinado. Combinado. Gente, muito obrigada, então, pela participação de vocês. Em nome da FENATED, eu agradeço demais a cada um de vocês que estão aqui. O conhecimento, como eu sempre digo, ele é, de fato, aquilo que liberta. Então, eu acho que todo momento que nós paramos para ouvir uma técnica, para ouvir uma atualização, para qualquer, né, tipo de informação voltada ao mundo da dependência química, é sempre uma vida que pode ser salva. Então, para mim é sempre muito bom, independente de quantas pessoas estejam em sala, que tenham pessoas, porque cada um de vocês pode salvar mais uma vida, né, das garras aí da droga. E não só da droga, né, porque quando a gente fala de dependência, gente, tenham muito isso em mente. Tudo isso que é dito aqui nas reuniões, nas aulas, são técnicas que não são utilizadas só na dependência química, tá? A gente tem aí alguns cursos em relação à dependência emocional, à codependência, e o tratamento, a base do tratamento é sempre a mesma. Então, nós vamos seguir sempre essa linha de raciocínio, porque o que leva à dependência são sempre os mesmos critérios, né? Claro que cada indivíduo tem o seu, mas a base é sempre a mesma. Então, Professora, Oi. isso que a senhora falou realmente faz todo sentido. Atualmente eu curso o RPG, ou TRG, perdão, que é Terapia de Reprocessamento Generativo. Sim. Que dá ênfase exatamente à questão das causas raízes para reprocessar as emoções, para estar aí dando a recuperação emocional do paciente, né? Que não é enfatizado na dependência química, mas a gente observa que é um problema que acomete as pessoas, independente de que são os problemas emocionais, né? Independente de dependência química.
Exatamente. E aí a gente vai encontrar, Ulisses, pessoas que não têm contato nenhum com substâncias, com psicotrópicos, e tem o comportamento. E aí a terapia, ela vai também ajudar essa pessoa. Porque essa é uma pessoa que, se ela encontrar com uma substância em algum momento da vida dela, ela vai se tornar uma dependente química. Mas hoje ela já tem o comportamento, ela já tem ali, né, as características. E a gente precisa também ajudar essas pessoas. E muitas das vezes elas procuram aí um terapeuta, procuram, né, um psicólogo. E a gente se fecha muito na casinha, não, só pode ser porque é o uso da droga que faz comprometer, né, as características pessoais, o comportamento, o caráter. Não, muitas das vezes a pessoa já tem o comportamento, já tem aquela propensão, e aí acaba encontrando a droga. E aí as duas coisas se unem e vira toda essa, né, essa tristeza que é a dependência química em si. Mas dependência, gente, ela existe de várias coisas e de várias formas. E aí as características são... Acredito que o uso da droga só potencializa, exatamente, faz uma somatização. É isso mesmo, Ulisses. Gente, alguém mais quer falar alguma coisa? Eu é quem agradeço, Ulisses, pela presença de todos vocês. Então, fiquem de olho lá no grupo, que eu vou mandar, então, os casos, tá bom? Para que vocês possam fazer a prática aí. Lúcia, eu vi a sua atividade, tá? Não comentei sobre finalização nem nada, porque eu preciso já ter a de todos, para que a gente já possa fazer um comparativo. Mas parabéns, viu? Parabéns pela dedicação. É isso mesmo, é isso que o mundo precisa, de pessoas que tenham cada vez mais interesse em conhecer, em ter esse conhecimento e levá-lo adiante, tá bom? Muito obrigada. Imagina. Priscila, obrigada a você pela presença. Gente, conto com vocês para a próxima aula e para que as atividades estejam aí prontas para a gente poder começar a formular essas reuniões, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Bom final de semana para vocês. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, até a próxima. Amém. Até. Tchau, tchau.